Boa noite. Hoje é dia 18 de abril de 2020, o meu 37º dia de isolamento social. Já lá vão mais de 5 semanas que eu estou aqui em casa com a minha família e esta semana começou o terceiro período, ou seja, mais uma semana de férias para os professores, como se calhar alguns ainda pensam, muito pelo contrário. Acho que não há nenhum professor que possa dizer que está a trabalhar menos do que era costume. Realmente esta situação tem sido uma novidade para todos nós, não só no ensino, mas na nossa vida do dia a dia. Temos de nos adaptar e é importante conseguirmos adaptar a situações novas e os professores estão a ser brilhantes nisso, adaptar-se a uma situação completamente inesperada e para a qual não tínhamos formação, não tínhamos grande, grandes antecedentes que nos permitissem trabalhar desta maneira. Talvez um ou outro caso trabalhasse um pouco à distância, mas a grande maioria dos professores trabalham quase sempre presencialmente. Mas estamos a aproveitar também esta oportunidade para nos reinventarmos, para trabalharmos de outra forma, para podermos assim chegar aos nossos alunos. Eu queria falar hoje sobre uma frase que vai servir de mote a este vídeo, que é: vais perder a oportunidade ou as oportunidades que o coronavírus te proporcionam. Há cerca de 10 anos, menos de 10 anos, houve um primeiro-ministro, o Passos Coelho, que teve uma frase que ficou para a história de uma certa infelicidade naquilo que ele disse. Agora, olhando para trás, já compreendo um pouco, mas foi bastante infeliz no que disse. Ele disse algo como que devemos aproveitar as oportunidades que o desemprego proporciona. Eu percebo o que ele quer dizer, que quando uma pessoa fica desempregada deve tentar encarar essa situação como uma oportunidade para mudar, para fazer algo diferente. Mas isso é muito fácil de dizer, mas vivê-lo é uma experiência bem difícil. Por isso, acho que foi insensível e insensato na altura ele dizer uma frase dessas. Mas agora nós também vemos-nos abraços com uma situação bastante indesejável, bastante difícil, que é termos de fazer muita coisa de forma diferente. Muitas pessoas, infelizmente, estão a viver aquilo que o Passos Coelho disse na altura, estão a viver uma situação de desemprego e se calhar não têm grande vontade de aproveitar as oportunidades que o desemprego proporciona. Queriam estar a trabalhar. Provavelmente vão ter de fazer coisas diferentes. Vão ser tempos muito complicados para muita gente, infelizmente. Mas nós temos de tentar encarar esta situação e ver o que é que nós podemos tirar dela. Alguém dizia que a vida é 10% aquilo que nos acontece e 90% a maneira como nós reagimos ao que nos acontece. E nós temos de ser capazes de, perante isto, pensar: o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou aproveitar? Porque aqui a questão não é só como é que eu vou sobreviver a esta situação. Porque para sobreviver, talvez alguns pensem: eu vou enfiar-me em casa, não vou fazer mais nada e esperar que isto passe. É um pouco o que eu estou a fazer, admito. Não é exatamente isso, estou a trabalhar na mesma, mas a nossa atitude não pode ser ficar aqui agachados num cantinho da nossa casa, a tremer de medo à espera que isto passe. Não, temos de encarar a situação e pensar: o que é que eu posso fazer para tirar partido até desta situação? Há algumas pessoas que têm tirado partido. Por exemplo, logo no início desta pandemia, quando começou a atingir a Europa e neste caso os Estados Unidos, a Amazon, ouvi dizer que contratou 100 mil pessoas para trabalhar. Ou seja, a Amazon aproveitou. Porquê? Porque muita gente agora está em casa e acaba por querer encomendar coisas via online, então ele aproveitou-se. O Jeff Bezos aproveitou-se, o patrão da Amazon, aproveitou-se, viu uma oportunidade. Porque em qualquer crise, e há uma frase feita, tem o seu quê de duvidoso, mas é uma frase que costumo usar bastante em discursos motivacionais, e que é assim: a palavra chinesa para crise é uma junção de dois caracteres
que é perigo e oportunidade. E muitas pessoas têm usado isso. Um dos primeiros a usar isso foi John Kennedy, e vários políticos têm usado essa expressão, e já na altura da crise do início desta década, do final da década dos anos 2000, início desta década, usou-se esta expressão que a palavra chinesa para crise é uma junção de perigo e oportunidade. De facto, qualquer crise traz uma questão de perigo, não é? Perder emprego, sair da nossa zona de conforto, mas também pode ser uma oportunidade. E algumas pessoas, de facto, têm aproveitado oportunidades. Alguns políticos, nomeadamente nos Estados Unidos e noutros países, têm aproveitado para levar avante as suas políticas, a sua maneira de ver o mundo. Até houve um político americano que disse que temos de aproveitar esta oportunidade para moldar as coisas para se encaixar na forma como nós vemos o mundo. E é uma oportunidade, vem isto. Como é que eu posso aproveitar esta pandemia para levar avante as minhas políticas? E alguns políticos têm feito isso e creio que muitos vão se aproveitar para mudar de forma radical até a maneira como nós vivemos. Nós temos de pensar também, enquanto pessoas, como é que eu vou aproveitar esta situação? Algumas pessoas estão a aproveitar para repensar a sua vida. Têm mais tempo para refletir, pensar, avaliar as suas prioridades, o que é realmente importante. Algumas pessoas vão chegar à conclusão de que há coisas que se calhar não precisam assim tanto quanto isso. Passamos bem sem algumas coisas. É um pouco curioso como passamos tão bem, e eu que até aprecio um pouco o desporto, passamos tão bem sem desporto, passamos tão bem sem futebol. E se calhar muitas pessoas vão chegar ao fim disto e pensar: será que eu preciso mesmo disso? Será que isto é assim tão importante para mim quanto isso? Mas há muitas outras oportunidades que nós podemos ter com isto. E uma delas, entre muitas outras, é percebermos, esta pandemia ajuda-nos a perceber o quão frágeis nós somos, o quão falíveis são os nossos planos. Falei em dois vídeos anteriores, os meus dois vídeos anteriores, sobre a falibilidade dos nossos planos e a fragilidade do ser humano. O ser humano deve perceber que não é tão forte quanto pensava. Não está no controle da sua vida. Há coisas que escapam do seu controle. E é importante que perceba isso. É importante que perceba que não é o Deus da sua vida. Que não é o controlador de todas as coisas. De todos os pormenores da sua vida. E esta pandemia deixa-nos bem claro que nós somos pó. Somos tão fraquinhos. Não... É uma coisa tão simples quanto um pequeno vírus que consegue mudar por completo a nossa maneira de ver, maneira de viver. Mas, acima de tudo, isto é uma oportunidade. Devemos ver isto como uma oportunidade que Deus nos dá para sermos confrontados com o nosso estado de fracos, falidos, o nosso estado de pecadores. Eu não vou dizer, como alguns dizem, que isto é Deus a castigar o mundo por isto ou por aquilo, a castigar por causa da idolatria, por causa do carnaval, por causa do que quer que seja. Eu não vou por aí. Mas podemos ver isto como uma oportunidade que Deus nos dá para nos confrontarmos com a nossa fraqueza, com a nossa fragilidade, com a nossa necessidade, a necessidade que temos dele. A necessidade que temos de um Salvador. A necessidade que temos de nos reconciliarmos com Deus através deste único Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque se deixarmos passar tudo isto e continuarmos a pensar que estamos no controle, que nós somos capazes de orientar a nossa vida sozinhos, de nada serviu. De pouco se terá servido tanta perda se tu chegas ao fim disto e continuas perdido. Deus está-te a dar uma oportunidade de olhares para Ele, de voltares para Ele, de perceberes o quanto precisas dele. E precisar dele não é, eu quero Deus na minha vida, eu realmente tenho de falar mais com Deus, preciso de ler mais a Bíblia.
Assim, tudo isso é muito bom. Mas, em primeiro lugar, o que Deus pretende de ti, o que Deus pretende de qualquer homem, é algo muito simples. A Bíblia diz, claramente, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E isso é o que Deus quer para ti. Porque se tu vais ter com Deus e dizes, eu quero Deus, mas eu quero uma relação à minha maneira. Eu quero estabelecer os termos da minha relação com Deus. Isso não vai funcionar de maneira nenhuma. Porque a única forma de te reconciliares com Deus é o Senhor Jesus Cristo. É a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz pelos teus pecados e ressuscitou para a tua justificação. E é nesta base que deves procurar reconciliar-te com Deus. Restabelecer uma relação com Deus que é quebrada devido ao pecado. Esta é uma oportunidade que Deus te dá. Eu também estou a aproveitar esta oportunidade de coronavírus. Fazer estes vídeos, tentando chegar a algumas pessoas, nem que ajude uma pessoa que seja, já seria muito bom ajudar a perceber a necessidade, a urgência que tem de se reconciliar com Deus. Porque isto também coloca-nos, toda esta situação, coloca-nos muito próximo, pensar que podemos estar muito próximos da morte. Mesmo os jovens, mesmo as pessoas mais novas, podem pensar, e se isto me apanha? O que será de mim? Será que eu vou morrer? E será que eu estou pronto para morrer? Deus está-te a dar uma oportunidade. Uma oportunidade de ouro. Uma oportunidade gloriosa que tu deves aproveitar, deves abraçar. E não é deixar passar isto e depois esquecer-te novamente de Deus. É já, hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Aproveitar esta oportunidade que Deus te dá para voltares para Ele. E voltares para Ele como? Não é à tua maneira, mas é à maneira de Deus. E a maneira de Deus é através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Espero que aproveites a oportunidade. O tempo escasseia. Não sabemos quando é que será o dia da nossa partida. Não sabes quando é que é o dia da tua partida. Assim, das pessoas que, infelizmente, morreram durante o dia de hoje, provavelmente a maior parte dessas pessoas fez planos para amanhã. Infelizmente, muitas pessoas por esse mundo fora, milhares de pessoas, morrem todos os dias. E nós não sabemos. Podemos pensar, eu estou em casa, o coronavírus não me apanha, por isso eu estou descansado. Não. Pessoas novas, pessoas saudáveis podem morrer. Ontem um ator relativamente novo, de 46 anos, morreu. E nada indicava que isto poderia acontecer. Nós não somos os controladores da nossa vida. Nós somos frágeis, nós somos falíveis. E por isso precisamos de um Deus. Precisamos de Deus nas nossas vidas. E precisamos de Deus, não à nossa maneira, mas à maneira dele. Por isso, aproveita esta oportunidade, reconcilia-te hoje mesmo com Deus. E que o Senhor te abençoe. E se Deus quiser, até um próximo vídeo.